Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José Milton e venho trazer aqui mais uma videoaula para o nosso canal aqui, né, do YouTube. Nessa videoaula eu vou mostrar como criar esse gráfico, né, um gráfico de waffles, né? Então esse gráfico onde nós temos alguns quadradinhos que aí de acordo com o percentual ele vai preenchendo. Então, por exemplo, se eu vier aqui escolher o nome do meu vendedor, ó, eu escolho o nome do vendedor, o André, ó lá, 113%, então ele preenche toda a região aqui embaixo para mim. Se eu escolher um outro vendedor, ó, Janete, ó lá, 138, a Laura, ó lá, 87%, né, a Margarete, ó lá. Então eu vou selecionando aqui os vendedores e aí ele vai preenchendo somente aquela proporção, né, dessa área que eu tenho aqui, né, para estar trabalhando. Então eu vou mostrar como que a gente faz essa formatação aqui, faz esse tipo de gráfico, que na verdade não seria bem um gráfico, mas seria nas próprias células da minha planilha, aonde eu vou estar gerando uma formatação condicional, né, a partir do percentual, mas que dá um efeito bem legal de repente para criar algum indicador, para quem trabalha com projetos, às vezes quer mostrar o percentual que um projeto avançou, uma determinada etapa, dá para ter algumas ideias aí para estar aplicando essa dica que eu vou estar dando. Antes da gente iniciar, pedir aí a gentileza para vocês se inscreverem em nosso canal, cliquem aí no botão de se inscrever aí embaixo do vídeo, né, e nos ajudem, né, a chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque quando vocês interagem com nossos vídeos, vocês se inscrevem, deixam comentários, sugestões, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e distribui ele para mais pessoas, ok? Então, conto com a colaboração de vocês aí, clicando no botão de se inscrever, no curtir aí, né, curtindo o nosso vídeo, deixando os comentários, né, para que a gente possa estar crescendo aí dia a dia, tudo bem? Então, vamos aí à nossa aula, a nossa dica. Então, nós vamos montar este gráfico, né, que a partir do momento que eu mudo aqui o meu vendedor, automaticamente ele me traz o percentual, e aí a gente consegue estar visualizando aqui, né, se o vendedor bateu ou não a meta estabelecida, tá? Então a meta aqui no nosso caso era 180 mil, aí eu tenho o total que cada vendedor vendeu, e aqui do lado o percentual dessas vendas. Então se ele atingiu quantos por cento da meta o vendedor atingiu. No caso aqui da Ana, ela atingiu 51,77%, né, da meta dela. Se eu vier aqui no meu gráfico, né, aqui na minha planilha aqui do gráfico, eu escolher a vendedora Ana, ó lá, eu vou ter aqui um pouquinho só a mais de 50%, né, que ela fechou. Então metade do meu gráfico aqui da minha tabelinha de waffle, né? Então eu vou ter aqui. Então como é que eu vou montar esse gráfico? Então vamos desde o início, né, do princípio. Então eu vou vir aqui na minha planilha 1, onde eu tenho a informação aqui toda vazia, e aí a gente vai começar a trabalhar aqui. Primeira coisa, eu tenho aqui a minha quantidade, o meu total, que eu posso ter obtido esse total de diversas formas, né? Com soma acesa, através de uma tabela dinâmica, usando ferramentas de agregação do editor de consultas do Power Query. No nosso canal nós temos diversas videoaulas que até mostramos como criar esses resumos, criar esses cálculos. Não é o foco aqui, então por isso que eu já tenho aqui todos os totais digitados aqui e eu vou apenas calcular aqui o percentual. Como é que eu sei o percentual, né, que cada um atingiu? Eu vou vir aqui, igual, eu vou pegar o total que esse vendedor vendeu, então no caso aqui da Ana foi R$ 93.179,69, e vou dividir pela meta, que é essa aqui de cima, de 180 mil. Só que aí o que acontece? O valor do total ele é relativo para cada vendedor, então vai variar, cada vendedor tem o seu. Só que a minha meta ela é a mesma para todos os vendedores. Então o que eu vou ter que fazer? Essa célula do C4 que eu cliquei, eu preciso travar, eu preciso fixar ela para ela ser a mesma para todos, quando eu for copiar a fórmula. Então dentro do Excel, quando eu tenho um valor que ele é igual para todos os cálculos, como é que eu faço para fixar? Eu faço para travar. Eu uso uma tecla de atalho, que é o F4. Eu pressiono a tecla F4 do meu teclado e aí ele vai travar, vai colocar os cifrões. Se por acaso, uma observação, se vocês estiverem trabalhando com o notebook,
né? Alguns notebooks, alguns teclados, a tecla F4 ela não funciona direto, como nos desktops normais. Mas no notebook você tem que verificar se você não precisa segurar a tecla FN F4. Então em alguns notebooks a gente precisa segurar o FN F4 para poder funcionar aí a tecla da função, tudo bem? Travei ali a minha célula, eu pressiono Enter. Olha lá, eu vou ter aqui já o meu percentual. Fiz o primeiro, eu venho aqui, clico, seguro e arrasto para os demais, ó, e eu puxo. Pode ser que quando vocês fizerem o cálculo de vocês, ele não venha já em percentual, ele vem assim, ó, venha geral, ele vem em formato decimal. Aí você vem aqui em cima, ó, no formato de número, na página inicial, e pede a opção aqui, ó, porcentagem. Então eu vou clicar aqui em porcentagem e pronto, ó lá. Aí ele vai aplicar o percentual aqui pra gente, tudo bem? Então, ó, a porcentagem nós já temos aqui os dados que eu vou usar para minha consulta. Próxima coisa que eu vou estar fazendo, eu vou ter que pegar aqui, eu vou informar aqui, eu montei a ideia do meu gráfico, eu coloquei o nome do vendedor, uma coluninha aqui para o percentual, e aqui embaixo eu dividi minha planilha, ó, em 10 por 10, então 10 colunas, 10 linhas e 10 colunas. E aí eu ajustei aqui em cima, ó, o tamanho das minhas células. Eu deixei aqui um pouquinho maior, que é só para a gente poder fazer a fórmula inicialmente. Depois eu vou ajustar e deixar ela mais quadrada. Então, ó, eu pintei aqui, diminuí o tamanho, né, ó, aqui em cima. Deixei 10 linhas, 10 colunas e 10 linhas. Vim aqui no botão de bordas e apliquei as bordas. Preenchi. Então aqui é onde eu vou estar fazendo o meu gráfico. É onde vai estar aquele efeito visual para ele estar pintando. Coloquei o nome do vendedor, eu vou precisar achar o percentual daquele vendedor específico. Para quê? Para poder eu pintar aqui embaixo de acordo com o percentual que eu localizei. Nesse caso, como que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui e vou procurar. Eu vou ter que pegar o percentual desse vendedor lá na minha tabela. Então eu vou fazer uma função de procura. Eu vou fazer um PROC-V. Então igual, eu vou escrever aqui, PROC-V. Meu valor procurado é o vendedor. Eu quero achar esse vendedor. Ponto e vírgula. Onde que eu quero achar? Na minha matriz tabela. Então eu vou selecionar toda a minha tabela. Por quê? Eu quero encontrar esse vendedor nessa tabela inteira. Ponto e vírgula. Número índice da coluna. Eu quero que ele me traga o valor que está em qual coluna da tabela que eu selecionei quando ele encontrar o vendedor. Eu quero que ele me traga o percentual. Então eu vou ver em que coluna tá, ó. Coluna da tabela que eu estou usando. Então, ó, começa no vendedor. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu quero a informação da quarta coluna. Então 4, ponto e vírgula, falso, para ele procurar o nome exato ali dentro da tabela. Então ele só vai trazer o percentual se realmente existir esse nome que eu coloquei ali. Fecho parênteses e Enter. Pronto, olha lá. Ele trouxe aqui para mim o percentual. Só que ele está trazendo arredondado, ó. Então o Estevão, ele está me dizendo que é 50%. Não é. É 49,71. Eu posso deixar arredondado se eu quiser. Ou então eu venho aqui, né? Clico aqui no resultado, venho e aumento a casa decimal se eu quiser ter o valor real ali que ele encontrou. Tudo bem? Então, peguei aqui, 49,71. Só que aí eu tenho que vir aqui e trocar o nome do vendedor. Vou pôr lá, vou escrever aqui, Ana. Olha lá, dou um Enter, ele puxa o valor da Ana. Se eu vier aqui colocar Nancy, aí ele escreve o nome da Nancy. Só que aí pra mim ficar digitando, fica um pouquinho meio cansativo, né? Fica chato ficar escrevendo, posso escrever errado. Como é que eu faço aquele menuzinho igual tinha no meu exemplo? Eu vou clicar aqui na célula, né? Ó, cliquei aqui na célula. Venho aqui na guia dados, validação de dados. Então aqui, ó, validação de dados. Permitir, eu vou permitir uma lista. Olha lá, permitir lista. Fonte, aí aqui ele pergunta qual é a lista, onde está os nomes, né? A fonte dessa lista. Então eu vou vir aqui, ó, na minha tabela e vou selecionar todos os nomes, ó.
e dou um OK. Pronto, ó, agora eu já tenho uma listinha com os nomes de cada vendedor, ó lá. E aí eu vou puxando e ele vai carregando aqui para mim, certo? Agora, como é que eu faço para que ele pegue esses quadros aqui de baixo e formate de acordo com esse percentual que eu tenho aqui em cima? Então eu quero que ele formate aqui embaixo de acordo com o percentual que eu tiver. Eu quero que ele formate como se fosse um gráfico. Então, lembrando que o gráfico a gente trabalha sempre com os eixos, o plano cartesiano, né? Eixo X e eixo Y. Então o meu zero estaria aqui embaixo. Então eu vou pintar de baixo para cima. Eu poderia pintar de cima para baixo. Isso vai depender a ordem que vocês colocarem a numeração que eu vou pôr aqui agora, os percentuais. Então eu vou fazer assim, para ele poder pintar, eu vou ter que ter valores aqui dentro, porque eu vou usar uma formatação condicional, e a formatação condicional eu vou formatar a partir de um valor que eu tenha dentro da célula. Então para isso eu vou clicar aqui, vou começar com 1%, olha lá, então aqui é 1%, então digitei aqui 1%. A célula do lado eu vou fazer o quê? Igual esse valor mais 1%. Porque eu estou fazendo em sentido do gráfico, tá? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. Eu poderia ter começado ali para pintar de cima para baixo, tá? Isso aí é só a ordem. Fiz aqui do lado, então, ó, esse primeiro 1% mais 1%. Eu venho aqui e puxo para o lado. E ele me gerou aqui, ó, de 1 a 10%. Certo? Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o de baixo mais... Tá vendo? O de baixo mais 10%. Por que mais 10%? Porque eu quero que aqui seja o meu 11%, olha lá. Então aqui vai ser meu 11%. Aí eu puxo pro lado. Olha lá, ele já somou aqui os percentuais para mim. E aí eu já aproveito, deixo tudo selecionado e já puxo para cima. Olha lá. Aí eu cheguei então de 1% até 100%. Nessa ordem. Se eu tivesse feito ao contrário, eu faria de cima para baixo, tá? É só o efeito visual. Eu prefiro dessa maneira. Então, ó, já estou com os meus percentuais. Esses percentuais a gente vai esconder eles depois, esses números, eu só preciso deles para poder aplicar a formatação. Feito isso, eu vou selecionar agora a minha tabela com esses percentuais que eu fiz. Vou vir aqui na página inicial, olha lá, página inicial, formatação condicional. E eu vou criar a minha regra. O que eu quero formatar? Eu quero formatar os meus valores todas as vezes que... Eu quero formatar todos os números que forem menores ou iguais àquele que eu tenho ali. Por que menor ou igual? Porque eu tenho que formatar até o percentual que o vendedor atingiu. Então eu vou vir aqui, ó, em nova regra. Eu vou criar uma nova regra. Olha lá. Nova regra. Aqui, usar uma fórmula para determinar quais células vão ser formatadas. Desculpe. Por quê? Usar uma fórmula. Porque eu vou ter que comparar cada célula que eu tenho aqui, ó, da minha tabela, eu vou ter que comparar com o percentual ali de cima. Então eu vou fazer de que maneira? Eu vou vir aqui, ó, uma fórmula igual. Vou clicar nessa setinha aqui para ele poder me acessar a planilha. Olha lá. Igual o quê? Essa primeira célula, sempre de cima para baixo. Então, ó, quando o H6, aí ele veio travado, ele não pode estar travado. Então, eu posso pressionar aqui o F4 algumas vezes, ó, para ele tirar todos os cifrões. Tirou. É o H6, que é a minha primeira célula da tabela. Aqui. Aí eu começo de cima, tá? Porque é a seleção sempre de cima para baixo. Tá? Aí não me importa se eu coloquei os números de baixo para cima, é sempre a primeira célula da minha tabela. Então, ó, igual o H6 for menor ou igual ao percentual que eu já obtive aqui, ó. Aí eu clico nele, ó lá, que é o O4. O O4, que é aqui onde eu tenho o percentual, esse tem que estar travado. Porque esse percentual é o mesmo para toda a minha tabela, para todo o meu gráfico aqui do Waffles, né? Que eu vou fazer para ele dar o efeito. Feito isso, aí eu volto aqui para minha planilha, ó. Voltei. E agora eu vou escolher a cor que eu quero para minha célula. Então eu venho aqui no formatar. Preenchimento. E aí eu escolho a cor
que eu quero para aquela célula. Ah, eu quero esse marrom mais claro, mais escuro, aí vocês decidem. Eu vou escolher esse daqui. Dou um OK. Olha lá, vai ficar o marrom. E aí eu dou um OK novamente. E pronto, olha lá. Ele já pintou, ó, 21%, 21%. Então, tudo que for menor ou igual a esse percentual, ele vai estar pintando. Se eu vier aqui, ó, e trocar o vendedor, ó, pronto, olha lá, 100%, ó, porque deu 159 a Margarete. Então, vejam que eu já estou com o meu efeito visual, ó, com ele preenchendo. O que eu preciso fazer agora? Somente os ajustes dessa tabela aqui de baixo. Eu posso selecionar ela. Poderia colocar a fonte da mesma cor do preenchimento, o que eu não gosto de fazer. Eu geralmente oculto os dados. Como é que eu faço para ocultar? Eu seleciono todas as células, venho aqui, ó, no grupo número, clico nessa setinha do indicador da caixa de diálogo, abriu. Eu venho no personalizado. E aqui no personalizado, o que eu faço? Eu digito aqui, ó, onde está o tipo, eu digito 3 ponto e vírgula. Digitando 3 ponto e vírgula, o Excel entende que é para ocultar o conteúdo da célula, como se o conteúdo não tivesse formato, nenhuma formatação. Aí eu dou um OK e pronto, olha lá. Aí ele fica oculto. Eu ocultei, aí eu posso selecionar aqui em cima, ó. Aí eu diminuo um pouquinho a borda, né, ó, o tamanho para ficar mais quadradinho, né? O nosso gráfico, ó. Posso fazer o ajuste. Seleciono, né, aqui e já está, ó, funcionando, ó. Opa, deixa eu pegar um menorzinho aqui, o Roberto, olha lá. Aí ficou branco. Se você não quiser que fique branco, você seleciona, vem aqui no preenchimento e põe uma outra cor atrás, né, ó. Uma cor um pouquinho mais clara, né? E aí você vai determinando aí, ó, o percentual, né, conforme vai mudando. Aí o restante aqui embaixo seria a questão de vocês aplicarem formatação. Eu posso selecionar, colocar uma borda mais espessa, ó. Coloquei uma borda mais grossa em volta. A de dentro eu posso selecionar tudo. Vir aqui no botão de bordas e pedir aqui, ó, embaixo, lá no final, ó, mais bordas. Aqui mais bordas. E eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, uma borda branca. Olha lá, branca. E colocar aqui as internas, ó. Aí eu coloco as internas brancas. Dou um OK, olha lá. Aí dá até um efeito visual melhor, ó, com as bordas brancas, né? Olha lá. E aí ele fica diferente, né? Então vejam que eu tenho uma forma de criar um indicador dentro do Excel como se fosse um gráfico, mas sem ser gráfico. Apenas usando o quê? A ferramenta de formatação condicional nas células. Então eu dou esse efeito visual, né? Criando aí um gráfico de waffles aí, né? Ou de preenchimento aí de etapas. Eu fiz dessa maneira, como em forma de quadrado, mas usando o critério, você poderia fazer uma régua, né? Por exemplo, de 0 a 100, né? Você poderia fazer tudo na vertical, tudo na vertical, tudo na horizontal. Aí vai da criatividade, porque o que conta são esses percentuais que nós colocamos aqui dentro da célula na hora dele formatar. Eu fiz com percentual. Ah, funcionaria se eu tivesse feito com quantidades? Também seguiria a mesma regra, né? Só que ao invés de eu digitar aqui, por exemplo, de 1% a 100%, você poderia ter digitado de 1 a 100, de 1 a 1000. Aí depende como você vai estar fazendo esse seu preenchimento, ok? Pessoal, espero que essa dica aí tenha sido útil, que vocês tenham gostado, né? Fica só mais uma ideia, né? Para quando vocês forem montar algum relatório, montar alguma planilha, né? Então espero que tenha ajudado. Peço aí a gentileza para vocês se inscreverem no canal, se ainda não forem inscritos, nos ajudem, né, a tá crescendo aí dia a dia. Compartilhem com os amigos, deixem as sugestões de vocês, né, o feedback, coloquem os comentários, curtam o vídeo, isso é muito importante para nós, ok? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!